Amém, queridos? Bom dia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou em algumas traduções, medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, queridos? Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amados, o medo é um sentimento que pode nos paralisar ou nos impulsionar a enfrentar desafios e superar todos os nossos limites. Você crê nisso? Medo é algo terrível, porque às vezes nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. É por isso que nós temos muito medo do sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que está acima do natural, aquilo que nós não vemos. Quando nós estamos num quarto escuro e escutamos um barulho, pode ser um pinguinho d'água. Aquele barulho se torna em várias coisas, não é? No meu tempo, nós tínhamos medo da cuca. Quem é do tempo do medo da cuca aí? A cuca vai pegar, né? Até hoje eu não sei o que é cuca. Depois eu descobri que cuca é um bolo gostoso feito lá no Rio Grande do Sul. Quem conhece cuca lá do Rio Grande do Sul? É cuca. Cuca, tá certo? Um bolo gostoso, rapaz. Aqui nos Estados Unidos é cookie. Cookie. E aí você está ali no escuro, escuta um barulho, né? Saci pererê, mula sem cabeça. Aí hoje você vai ver os filmes e os desenhos que essas crianças assistem. Eu tenho medo de ver os desenhos deles. Não é verdade? Mas o medo, ele paralisa a pessoa. O medo de não saber o que tem do outro lado nos paralisa. E isso tem acontecido muito no nosso meio nesses últimos dias, queridos. Com palavras, com coisas que temos visto, ou na verdade, ouvido. E isso tem feito com que o povo de Deus tenha paralisado e esquecido que existe uma promessa sobre a nossa vida. E quando nós recebemos a promessa, queridos, nós temos que pegar a promessa, mas nós temos que ter uma ação. Se eu recebo uma palavra profética, se eu recebo uma promessa de Deus, e eu ficar quieto, essa promessa e sentar, vou esperar que a promessa venha para mim, as coisas não vão acontecer. Mas o povo de Deus sempre conquistou tudo na batalha. Sempre conquistou tudo enfrentando. Nunca foi parado de braços cruzados. Você crê nisso? Não? Amém. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo, queridos, ele escreve a Timóteo num dos momentos mais tensos da vida dele. Porque o apóstolo Paulo, ele era prisioneiro em Roma nesse momento, quando ele escreve essa carta a Timóteo. E se nós formos estudar, nós vamos ver que a maioria quase todos aqueles que colaboravam com o apóstolo Paulo no ministério dele, tinham ido embora. O apóstolo Paulo aqui, ele estava somente com Lucas, que estava ajudando ele a escrever, a estar cooperando com ele. Ele se via sozinho, prisioneiro, e somente ali com Lucas ao seu lado. E ele sabia, queridos, que a morte para ele era algo certeiro. O que tinha para o apóstolo Paulo naquele momento, preso, abandonado pelos outros, porque os outros tiveram que correr, e ele estava ali somente com uma pessoa ao seu lado, sabendo que a morte para ele naquele momento era algo certeiro. Mas mesmo nesse momento que ele estava passando por isso, ele escreve uma carta ao seu discípulo amado, ao seu filho Timóteo, para encorajar Timóteo. Olha a situação, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, uma pessoa que está presa. Naquele momento ele escreve uma carta para Timóteo, encorajando Timóteo, dizendo para Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, nem de temor,
de medo, mas de poder, de amor e moderação. Olha que maravilha, queridos. E há algumas coisas que acontecem, porque quando nós estamos passando por situações terríveis ou de perseguição, nós pensamos somente em nós mesmos. Nós pensamos que as coisas vão dar ruim para nós. E nós esquecemos que existem pessoas que às vezes nós estamos passando, mas essas pessoas precisam de uma palavra de encorajamento, de uma oração. E aqui o apóstolo Paulo, ele oferece, nesse momento de encorajar, ele oferece 4 estímulos ao seu discípulo, a Timóteo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo oferece para ele é o amor dele a Timóteo. 4 estímulos, naquele momento que ele está passando. O primeiro é o amor do apóstolo. Paulo encontrava-se numa situação muito difícil, mas mesmo assim ele encontrou um tempo para mostrar ao seu discípulo o seu amor. Em momentos que nós estamos passando, queridos, por tribulação, por dificuldades, por medos, por perseguição, o que nós precisamos é de amor. É que alguém demonstre para nós o amor, para que nós possamos se sentir seguros. Então, se você conhece alguém que tem passado por problemas, por tribulação, não ligue para colocar mais medo. Não ligue para falar, sabe aquele assim, o negócio está feio mesmo. Eu acho que vai morrer mesmo. O negócio está ruim mesmo. Eu acho que vai chover, vai vir tempestade. Deixa essa pessoa para lá. O que nós precisamos nesses momentos são palavras de amor. Fala, vai. Palavras de amor. O segundo estímulo que o apóstolo Paulo oferece a Timóteo é as orações. Ele oferece a oração. Sabe por quê? Porque Paulo conhecia as fraquezas e os problemas que Timóteo estava passando. Então ele poderia orar especificamente por aquilo que ele estava passando. E ele, como um pai espiritual, ele como um líder, como um apóstolo, ele oferece para Timóteo a sua oração. Timóteo, eu vou estar orando por você, por isso e por isso. E é isso que nós precisamos nesses dias de quê? Oração. Queridos, há um poder na oração que você nem sabe, ou nem imagina. Talvez saiba, mas não imagina. Há um poder na oração. As armas que nós temos para vencer o nosso inimigo é a oração, queridos. Quando nós nos colocamos de joelho e começamos a orar, o céu move. E nesse tempo agora, esse tempo, não é tempo de temor, mas de oração. É tempo sim de orar, e orar, às vezes nós temos medo de orar, porque nós queremos colocar palavras bonitas na oração, não é isso? Senhor meu Deus e Pai, aleluia. Deus do universo, Deus onipotente, Deus que... E muda até a voz. Conhece gente que ora assim? Aí você vai conversar com a pessoa, ela fala diferente. É a mesma coisa que um paulista do interior, ele fala pir corococor, querer imitar um carioca. Paz, meu Deus, Jesus, Pai nela. Não é assim. Fala Pai nela, fala. Hã? Nasceu. Não é? Carioca não fala assim? Nasceu. Eu tenho que orar como eu sou, queridos. Como que eu vou com hipocrisia diante de Deus querendo ser o que eu não sou? Então a minha oração, ela tem que ser o quê? Aquilo que eu estou passando nesse momento. Se eu estou com medo da imigração, eu tenho que orar, Senhor, me livra da imigração. Você entendeu? Você sabe o que eu oro toda manhã? Eu oro pela minha casa, pelos meus filhos, minhas filhas. Oro até pelos meus genros. Ai, Deus. Oro pelas minhas filhas, oro pelos meus netos, oro pela minha família, pela minha esposa. E aí eu oro assim, Senhor, livra-me do acidente, que a polícia não me pare. Eu oro desse jeito.
que a imigração não me pare. Eu tenho que orar dessa maneira, queridos. Assim tem que ser a sua oração. Entenderam? Porque se eu creio que Deus pode ouvir minha oração, e se minha vida está na presença de Deus, tudo o que vai acontecer na minha vida é porque Ele quer. E todas as coisas, acontece o quê? Cooperam ou contribuem para o bem daqueles que eu amo. Então, amado, não tenha medo. Ore. Não tenha medo. Ore. E aí, queridos, ele ofereceu as orações. E a outra coisa, queridos, que ele ofereceu também é a confiança que o apóstolo tinha nele. Porque o apóstolo sabia, e ele estava certo também da fé que o Timóteo tinha. Então o que ele faz naquele momento? Ele encoraja Timóteo a lembrar quem ele era. Encoraja a Timóteo a lembrar da fé que ele tem em Deus. E que através da nossa fé, queridos, nós podemos romper muralhas. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho tudo. E ele lembra disso. E a outra coisa, o apóstolo também lembra do dom que foi dado por Deus a ele. Porque foi o próprio apóstolo que tinha colocado a mão sobre Timóteo, para que Deus concedesse a ele os dons. Então ele lembra assim, olha, você tem que lembrar da sua fé. E lembra que o que está em você é maior que está no mundo. Lembra que o Espírito de Deus está em você, que existem os dons sobre você. E sabe, amados, é muito gostoso nós estarmos aqui na igreja e fazer um reteté. Orar em línguas e sair voando, aviãozinho, alabaxéia, lamassúbia, e vai. Mas quando nós estamos enfrentando os problemas e vem o medo, nós nos escondemos e esquecemos do poder que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu. Os dons e esse poder é para ser usado agora, nesse momento que estamos sendo perseguidos. Você crê? Mas a primeira coisa que nós precisamos lembrar: o medo é natural. O medo é natural. O medo é uma emoção comum, mas Deus nos capacita para superar. É normal, Cristo, ter medo. Uma das estratégias do nosso inimigo é colocar medo. Se você vai para a luz da palavra e você for ver todos os momentos que o povo de Deus estava passando por problemas, cercado por inimigos, os inimigos sempre tentaram colocar medo nele. E o povo de Deus sempre estava em menor número. Mas as vozes que vinham e que eles escutavam é que os inimigos eram gigantes, eram como gafanhotos, numerosos. Então é normal nós sentirmos medo, mas o medo não pode nos paralisar. Porque se nós paralisarmos, queridos, o inimigo vai vencer sobre nós. É normal eu sentir medo, porque uma das estratégias satânicas é vir colocar medo. Ele é maior. Desde quando nascemos, queridos, nós começamos a sentir traumas. Às vezes nós temos medo do escuro, nem sabemos por quê. Porque foi colocado trauma. É igual eu falando, eu tenho trauma da Cuca. Eu nem conheço ela, não sei como ela é, mas minha mãe colocou trauma em mim da Cuca. Dorme, senão a Cuca vem pegar. Hoje mudou. Hoje as crianças têm medo do pastor. Dorme, senão o pastor vem te pegar. É verdade. Eu vou lá, vejo a filha da Gi e do Lucas, ela olha para mim e começa a chorar. Eu falo, por que ela está chorando? É medo que os pais colocaram nela. Então, você dorme, senão o pastor vai vir te pegar. Hoje se fala Cuca para mim, eu paraliso, sem conhecê-la. Vocês estão entendendo, queridos? Medo é natural, mas ele não pode nos paralisar. Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho que ter consciência da presença de Deus, que nos dá coragem, querido, nas situações mais difíceis. Então eu tenho que entender que tem a presença de Deus comigo.
Amados, se Deus está comigo, que mal que eu vou temer? Lembra de Moisés? Deus fala assim, vou mandar o anjo. Não, Senhor, se o Senhor não for comigo, a gente não sai daqui não. Assim tem que ser eu. Deus, se o Senhor não for comigo. A diferença entre Moisés e nós é que hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e aonde eu vou, Ele está comigo. E está com você. Porque todas as vezes que nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, eu torno o quê? Habitação, casa, moradia. Então aonde eu vou, Ele está comigo. E por que eu vou ter medo, queridos? Eu vou ter medo de más notícias? Não. Se a presença dEle está comigo, meu amigo, vou embora. Então eu tenho que entender que comigo tem o quê? A presença de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus é fundamental para enfrentar os nossos medos, queridos, reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas. Então eu tenho que ter confiança em Deus. Porque, amados, a estratégia do nosso inimigo é fazer com que a nossa fé se abale. Porque quando a nossa fé estremecer, nós estamos perdidos. Observe que todas as vezes que houve uma cura de Jesus, Jesus falou assim, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Estão lembrados disso? Quando ele não pôde fazer muitos milagres, é porque ele estava no meio dos seus. E aí o povo, eu conheço esse daí. Então a minha fé, queridos, uma das estratégias do inimigo é abalar a minha fé. Colocando o que em mim? Medo. Talvez você possa não acreditar, mas todas as vezes que nós vamos expulsar um demônio de alguém, demônio existe, Satanás existe. Se você não crê, vai ler a Bíblia. Toda vez que ele manifesta, ele fala assim, eu sou Satanás. Para colocar medo. Entenderam? O medo paralisa. A estratégia do nosso inimigo são más notícias. O medo de algo que pode nos paralisar. Porque vai abalar o quê? A minha fé. E a minha pergunta para você é: aonde está firmada a sua fé? Igreja, aonde a nossa fé está firmada? Se nós estamos firmados em Jesus, na palavra de Deus, nada pode nos abalar. Tempestades virão, mas nós continuaremos firmes na rocha. Ventos podem vir, podem, mas nós estaremos firmados na rocha. E essa rocha chama-se Jesus de Nazaré. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. A oração nos ajuda a entregar os nossos medos a Deus e receber a sua paz. Então nós temos que crer no poder da oração. Orar, novamente o que eu estou falando para você, é conversar com Deus. Aqui ele diz assim, Filipenses diz assim, olha, mas em tudo, começa, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos desenhar isso aqui um pouco. O que é estar ansioso? É preocupado, ansioso por algo que vai acontecer, que você imagina que vai acontecer. Lembra? No mundo tereis aflição, mas tende bom, eu venci o mundo. O que é aflição? Eu sofro por algo que acho que vai acontecer amanhã ou daqui. E nós começamos a sofrer. Estamos ansiosos por isso. Mas ele diz assim, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes. Então não tem que estar ansiosos, queridos. Más notícias, o que eu tenho que fazer? Vou orar, vou entregar para Deus, e eu vou descansar em Deus.
descansar sabendo que Ele que vai trazer a paz para mim. Jesus diz assim: olha, eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo dá. E toda vez que você orar, fala: Senhor, eu quero essa paz que o Senhor deixou. Não a paz que está no mundo, mas a paz do teu Santo Espírito. Porque a tua palavra diz isso para mim. Você está comigo? Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. As promessas de Deus nos asseguram que Ele está conosco e que podemos vencer o medo. Então nós temos que crer o quê? Nas promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus para a sua vida? Pastor, nunca nenhum profeta chegou para mim e falou assim: assim diz o Senhor. Não se preocupe, mas eu vou dar uma profecia para você agora, e você vai se agarrar nessa profecia. Você crê? Fala assim: manda Deus. Isaías 41, 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei, e vou segurar você pela minha mão direita, que tem a vitória. Pegue nessa promessa, reivindica ela. Essa é a maior palavra profética que existe, queridos. É a que sai do altar e está na palavra. Então, se ele está dizendo assim: não tenha medo, be happy, don't worry, be happy. Vamos que vamos. Pastor, o negócio pegou. Don't worry, Deus está com você, meu amigo. Se existe a promessa, é porque vai acontecer. Você crê? Vencer o medo pela fé envolve reconhecer nossas fraquezas, confiar em Deus, orar e abraçar as suas promessas, as promessas de sua palavra. É para isso, queridos. E aí, eu quero levar você para um outro personagem bíblico, muito conhecido, que está em 1 Reis, capítulo 18, verso 38. 1 Reis 18, 38. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu a água que estava sobre a vala. Aqui nós vemos que Elias, que desafia os profetas de Baal, e pede um sinal poderoso de Deus, e Deus demonstra a sua soberania. E ele mata esses profetas, ele desafia os profetas. Vem o poder de Deus, vem o mover sobrenatural de Deus. E aí levanta-se uma Jezabel, literalmente, e diz assim: eu vou te matar. O que acontece com esse homem, queridos? Ele foge. Ele vai numa fuga desesperada. E observa que depois de uma grande vitória que ele teve medo. Depois de ver o grande sinal de Deus sobre a tua vida, ele escuta algo, ouve um boato, e ele faz o quê? Foge. E é interessante que eu creio que todos nós que estamos aqui, já vimos algo maravilhoso de poder de Deus na nossa vida, ou alguém que está ao nosso redor. Já vivemos coisas maravilhosas de Deus, sobrenatural de Deus, vivenciamos, vimos, mas isso não é suficiente, porque quando vem algo, se levanta algo, nós esquecemos tudo que Deus fez na nossa vida e fugimos. Assim aconteceu com esse homem de Deus, um profeta. Amados, preste atenção em algo que eu quero que você entenda. Olha quem é esse homem. Ele desafia os profetas de Baal, manda fazer uma fogueira. Os profetas pedem ali, nada vem de fogo. Ele zomba daqueles homens, fala assim: deve estar dormindo, é a hora do almoço, meio-dia, comeu, está ali descansando, e nada. E aí, para a oferta dele ali, o sacrifício dele, fala assim: joga água, joga água, joga água.
Aí ele só faz uma oração. E vem o fogo. Bam. Esse homem viu fogo caindo do céu. Não viu? Viu todo aquele sacrifício, aquele ali sendo consumido pelo fogo. Ele mata todos os profetas de Baal. Esse homem não era poderoso em Deus? Rapaz, nesse momento era só chegar assim, tá vindo. Fogo. Raios. Quem quer se levantar contra um homem desse? Quem teria coragem de se levantar contra um homem desse? Somente uma Jezabel na vida. E ela se levanta e fala, eu vou matar você. Nesse momento, Cristo, com tudo que ele viu, com tudo que ele vivenciou, ele fala assim, fogo na cabeça dela. Mas a má notícia fez com que fugisse. Vocês estão entendendo? Nós vivenciamos coisas de Deus, vivemos no mover de Deus, vemos o fogo cair, vivemos no milagre. Pastor, mas não tem nenhum milagre na minha vida. Você está aqui já é um milagre, filho. Literalmente. E aí levanta-se más notícias, ele foge. Assim acontece conosco também. Nós vemos o mover sobrenatural de Deus, mas uma notícia, uma palavra, um Instagram na vida, oh meu Deus do céu. Queridos, tem alguns perfis que têm feito um desfavor para essa comunidade aqui, viu? Esse momento é o momento de nós transmitirmos amor, palavras de coragem, estarmos em união, ajudando um ao outro, não lançando medo, mas sim estarmos unidos, mostrarmos quem nós somos, mostrar que nós somos uma comunidade unida, que viemos aqui para trabalhar, para vencer. Você entende o que é isso? E aí, Elias foge para o deserto. 1 Reis, capítulo 19, verso 3, diz assim: Elias teve medo e se levantou para fugir e se foi. Fugiu. Mas ele foi para o deserto, caminhou um dia inteiro, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amados, novamente, o homem vive tudo aquilo, foge por causa de uma palavra e pede a morte. Mas sabe, queridos, isso também mostra para nós que até mesmo os homens de Deus podem se desanimar. Se aconteceu com Elias, que viu fogo, matou, fez, já pensou nós também, né? Então significa, queridos, que isso pode acontecer. Agora, nós temos que entender que é o seguinte, que Elias, ele estava num estado emocional de desesperado. Estava cansado. Uma pressão espiritual sobre ele. E naquele momento ele se sentiu sozinho. Então, amados, quando nós estamos passando por situações de perseguição, opressão, angústia, solidão, não fique debaixo das cobertas. Procure ajuda. Venha para a igreja. Ferro afia ferro, meu amigo. É vir para a igreja, é estar no meio do povo, é buscar ajuda, é orar. A igreja está entendendo tudo isso? Aí nós temos um momento que Elias está passando por tudo isso. Ele tem um encontro. 1 Reis, capítulo 19, verso 11, que diz assim: ele disse: sai e põe em pé no meio deste monte perante o Senhor.
E eis que o Senhor passou em um grande e poderoso vento, fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. Elias clamou, veio fogo, poder, manifestou. Aí ele foge. Quero morrer, estou no deserto. E no deserto ele tem um encontro com Deus. E ele achava que Deus vinha no fogo, não estava, no terremoto não estava, nos ventos não estavam. Mas de repente uma voz suave. Elias, o que você está fazendo aí, cara? Ah, Senhor, Senhor. Encontramos com Deus e nós já começamos a reclamar. E Deus diz para ele assim: sai dessa caverna. Sabe, queridos, esse encontro de Elias, ele nos ensina que Deus muitas vezes se revela nos momentos de que nós estamos bem quietinhos. E às vezes nós queremos um estrondo de Deus. E Deus está falando ao nosso ouvido há muito tempo: sai daí. Levanta. Nesses momentos de dificuldades que nós estamos passando, de perseguição, nós queremos que Deus se manifeste de uma maneira sobrenatural, vindo com fogo, com poder. E Deus está falando assim para nós: levanta, sai daí, permanece aí não. Não, Deus, mas o Senhor não está vendo. Calma, vamos, sai desse lugar. E aí Deus, no capítulo 19, verso 15, disse o Senhor: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, chega lá, ungirás Azael sobre rei da Síria. Porque Deus não só restaurou Elias nesse momento, queridos, no meio do deserto, mas deu uma obrigação para ele. Ele deu para ele um trabalho ainda. Você não terminou, você tem algo a fazer. Você ainda tem algo a realizar. Olhe bem para mim nesse momento. Eu quero declarar algo para você. Deus ainda não acabou com você nesse lugar. Deixa eu tentar desenhar melhor, talvez que esse acabou pode não ter ficado bem. Deus ainda não terminou o que Ele trouxe você para realizar nesse lugar. Você crê nisso? Então sai dessa caverna. Tem 7.000 ali que não se ajoelharam ainda. Tem um povo aí que está lutando. Se Deus trouxe e você crê que Deus te trouxe, você só vai se Ele falar para você ir. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida acontece com a vontade permissiva do nosso Deus. Deus chega para Elias e fala: Elias, sai daí. Eu quero que você entenda como Deus trabalha. Elias orou, veio fogo do céu, poder de Deus. Queridos, você imagina esse poder? Alguém se levanta, ele foge com medo, ele entra numa caverna, no deserto, está no deserto, e aí vem terremoto, vem poder, vem tudo que imaginaria. Deus, preste atenção, Deus se manifestou para Elias naquele momento que ele estava afrontando os inimigos com poder e fogo. Foi? Sim, perante os inimigos? Vocês estão comigo? Quando ele está sozinho, como que Deus se manifestou para ele? Em voz como sussurros. O que você está fazendo aí, cara? Sai daí. Estou sozinho. Tá não. Tem 7.000 joelhos ainda que não se dobraram. Você não está sozinho não. Deus está falando para nós hoje sim: vocês não estão sozinhos. Por que você está com medo? Não é na manifestação do poder, do fogo, mas no carinho de Deus, no abraço de Deus, no mover de Deus. A igreja entende o que é isso? Não? Porque, queridos,
Naquele momento, Deus restaurou Elias. E Deus tinha um propósito e um plano para ele. Assim como eu creio que Deus tem esse propósito para nós aqui nesse lugar. Isso também nos lembra, queridos, que em momentos de crise, Deus ainda nos chama para um propósito. Você crê que existe um propósito de Deus na sua vida nesse lugar? Crê ou não crê? Então, tudo o que acontecer nesse lugar é porque Ele quer. Tudo. Não é momento de escutarmos as muitas vozes, mas é momento de nós estarmos, sim, sendo prudentes, andando correto. Esse é o que nós temos que fazer. E mostrar que nós somos diferentes porque Deus está conosco. A fuga de Elias, ela revela a nossa humanidade, queridos. Mas a humanidade de que mesmo um profeta, ele enfrenta o medo. Então, não se envergonhe de ter medo. O medo é um sentimento, mas o medo nunca pode nos paralisar. Nunca deixe o medo paralisar. Porque o que Deus tem para nós nessa restauração, ela é real, queridos, quando estamos passando pelo medo. Mas ela nos impulsiona a seguir diante no chamado que Deus nos deu. Se eu tenho um chamado, eu não posso paralisar, eu tenho que andar. O que tem paralisado você? O que tem nos paralisado nesses dias? Minha pergunta para você é: quais são as vozes que você tem escutado? Só existe uma voz que você deve ouvir, e essa voz é do nosso Deus. Talvez você quer escutar Deus no meio de um terremoto, achando que Deus está nesse poder, e Deus está falando, sussurrando no seu ouvido, mas você está ligado em coisas na qual Deus não está. E Deus está tentando falar com você, sussurrando no teu ouvido. Não tenha medo. Não temas. Eu estou contigo. Eu te seguro pela mão. Eu faço você andar. Eu vou levar você. Não temas. Vencer o medo é abraçar o seu propósito com coragem, pois quando sabemos quem somos em Cristo, as incertezas se tornam motivação para avançar. A minha pergunta para você nessa manhã, o louvor já pode subir, por favor. A minha pergunta para você nessa manhã é: o medo tem te paralisado? Se sim, é hora de você exercitar a sua fé. E mesmo com medo você precisa avançar. Mesmo com medo nós precisamos avançar. Nada pode paralisar um servo de Deus. Nada, queridos. Principalmente más notícias. Porque quando eu escuto as más notícias e dou ouvidas às más notícias, o que invade em mim é o medo. E a minha fé é colocada de lado. O Deus que eu sigo, o Deus que eu sirvo, que diz para mim assim: tenha fé, é abalado, eu deixo de avançar. Quais as vozes que você tem escutado nesses últimos dias? Pergunte para você mesmo, feche os teus olhos nesse momento. E pergunte para você mesmo: quais são as vozes que você tem escutado? E essas vozes têm paralisado você? É tempo de ouvir a Deus. E Deus tem falado de uma forma muito mansa e suave ao teu coração. E se você tem fugido da presença de Deus, não importa o quão longe você tenha fugido,
sempre é possível voltar ao caminho de Deus, onde nós encontramos a renovação, o propósito e a sua presença. Sempre. Não importa o quão longe você fugiu dessa presença de Deus, sempre é possível voltar por esse caminho onde você vai encontrar a Deus. E ali você vai encontrar qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você tem escutado muitas vozes e tem isso criado medo em você, essa manhã é a manhã na qual o Senhor nos chamou para lançar fora todo o medo. Você crê? Amém. Nós vamos estar